conversar com Jesus Cristo, porque Ele pode nos ouvir, porque Ele não está morto, Ele reviveu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e nós podemos buscar Ele em oração. Quando Ele morreu, o véu do tempo, como Ele disse, se rasgou de alto a baixo. Agora nós podemos ali, no nosso quarto, orarmos ao Senhor. Senhor Deus, eu estava ali ouvindo a pregação, através do nosso irmão ali, naquela praça. Senhor, fala comigo, Senhor, fala desse caminho tão maravilhoso aqui. Senhor, eu tive o caminho da religião, Senhor, há muitos anos na minha vida, Senhor, mas até agora eu não senti a tua presença tão real na minha vida, não senti essa presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, não tenho uma paz verdadeira aqui na terra, Senhor. Eu queria sentir essa paz, Senhor, me mostra, Senhor, aqui na terra, e começa a lhe orar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar minha face, esse é desviado dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faça assim, pelo menos faça esse favor a você mesmo, faça esse favor a você mesmo, faça um teste com Deus. Entra ali no seu leito, ali no seu quarto, ali, começa a orar a Deus. Senhor, mostre ali, Senhor, esse caminho que o nosso irmão está pregando ali na praça. Tu não és o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Orar é assim, queridos. Orar não é repetir, não, uma palavra assim ensaiada, não. Orar é você abrir o seu coração. Uma criancinha que começa no Evangelho, ela entende que tem que orar a Deus. Orar, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e orar. Orar significa você conversar com Deus. Você não vai repetir 1, 2, 3, 4 vezes, não a palavra só, não, queridos. Orar é você conversar com Deus. É tanto que Jesus ensinava o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E assim Jesus ensinava o Pai Nosso, mas não é para nós ficarmos repetindo, não, queridos. Não é para nós ficarmos repetindo, não. Ele estava explicando como é que se ora, como é que você deve orar a Deus. Primeiro, em direção ao Pai. Pai Nosso, se eu estou orando a Deus, eu tenho que primeiro buscar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Começa ali a se quebrantar diante do Senhor, se humilhar diante de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que é assim, queridos, Deus vai poder sarar a sua terra, como Ele diz. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é assim que Jesus faz, querido, em nossas vidas. Se nós assim obedecermos conforme Ele nos ensinou na sua palavra. Então a missão da igreja aqui na terra é pregar o Evangelho, para que houvesse o quê? Salvação, conversão. Os irmãos cooperavam. Quando as pessoas necessitavam de uma ajuda, eles cooperavam. Mas a igreja no passado não existia ali uma hierarquia assim centralizada, de tal maneira que as pessoas seguissem aquela hierarquia centralizada, não, querido. Cada igreja ali que era constituída ali, quando o apóstolo Paulo, Pedro ali pregava o Evangelho, as igrejas se espalhavam, as igrejas de Coríntios, e começa ali a Efésios, começa ali a constituir as igrejas aqui na terra. Cada um tinha a sua organização, ali, mas cada um é independente, queridos. A única coisa que eles podiam fazer era cooperar uma com a outra. Cooperar significa quando alguém precisava de uma ajuda na outra igreja, na outra cidade, que estava ali carente, eles mandavam ajuda aos que estavam ali necessitando de uma ajuda. Mas não quer dizer que eles deviam seguir uma ordem, uma hierarquia centralizada, não. Como hoje nós temos ali observado, como tem muitas aí igrejas aqui que se diz aqui, uma igreja aqui que se torna ali um estado aqui na terra, como se fosse uma política aqui na terra. Não é política, o Evangelho não é política, não se mistura com política, é totalmente diferente do que o mundo aí pensa. O Evangelho, Jesus mesmo, ele veio trazer a paz, porque se ele fosse envolver com política aqui na terra, o que seria do Evangelho, queridos? Aqui na terra, o que Jesus pregaria aqui na terra? Política aqui na terra? Não, ele pregava unicamente
a salvação, o evangelho. Entrava ali em Jerusalém, os judeus pensavam que ele levantaria ali uma espada, empunharia uma espada para brigar ali com os romanos ali e tomar ali aquele poder. Não era essa a missão de Jesus. A missão de Jesus era salvar o seu povo dos seus pecados aqui na terra, reconciliar o homem com Deus e trazer a paz à humanidade. Na paz que eu vos dou, não a dou como o mundo vos dá, porque a paz de Deus que reina em nossas vidas, glória seja dada ao nome do Senhor. A paz que reina em nossas vidas é diferente. É a paz que nos traz uma alegria na nossa alma, há uma alegria, um regozijo em nossas almas. Essa paz que o mundo não pode dar. A paz do mundo ali é passageira. Muitas vezes as pessoas procuram aqui sentir um prazer neste mundo. E um prazer se chama pegar alguém sentir um prazer na sua carne. Mas o evangelho no Senhor, essa alegria da salvação, esse prazer que nós sentimos, esse gozo que nós sentimos, é a paz que nós encontramos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, Ele passa agora fazer parte de nossas vidas. E por fazer parte de nossas vidas, nós sentimos essa comunhão com Deus aqui na terra. Essa comunhão nos concede aqui paz, uma paz verdadeira que o mundo não pode dar. É essa a diferença, queridos. O mundo procura aí trazer uma paz, fala-se até de paz, campanha para a paz, mas a paz só acontece em nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo. Aí sim reina a paz em nossas vidas, queridos. Glória seja. Como seria o mundo aqui se todos aceitassem a Cristo aqui na terra? O que seria aí das pessoas que praticam mal aqui? Veja como seria. Seria até incômodo para as pessoas que praticam mal aqui na terra. Todo mundo agora é cristão, todo mundo agora está em comunhão com Deus. Como seria das pessoas que praticam mal aqui na terra? Onde ele chegasse, existia um servo de Deus. Onde ele chegasse, existia uma serva de Deus ali orando ali, ou pregando o evangelho, ou falando do amor do Senhor e Salvador Jesus, ou se alegrando com a comunhão aqui no Salvador, ali compartilhando também com outros irmãos também da salvação. O que seria das pessoas que praticam mal aqui na terra? Onde chegasse e encontraria pessoas ali louvando a Deus, glorificando a Deus, ele se sentiria tão compungido nas suas vidas que a única saída para eles era correr para os braços de Jesus. Ou ele aceitaria, ou ele fugir. Mas fugir para onde? Se todos já aceitaram a Cristo aqui na terra, o que seria daquelas pessoas que praticam mal aqui na terra? O que seria, querido? Só ele ficaria sozinho aqui na terra praticando mal? Fazendo mal aqui na terra, se prostituindo, na bebedice, só ele e o resto todinho aceitava aqui Jesus Cristo aqui. O que seria das pessoas aqui, irmãos? Eles seriam compungidos a aceitar também Jesus Cristo. Poderíamos até imaginar isso. Seriam compungidos a aceitar Jesus Cristo, porque todas as pessoas já aceitaram a Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, glória seja dada ao nome do Senhor. Houve então as primeiras conversões, ouvindo eles, descompungiram-se em seu coração. Vê essa palavra. E estava ali Pedro falando ali da salvação para o povo israelita, o povo judeu no passado, para que eles assim se convertessem ao evangelho e aceitassem a Jesus Cristo, porque Jesus tinha feito a sua parte, morreu na cruz por nós, mas ressuscitou e venceu a morte. Glória seja dada. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? O que faremos, queridos, aqui na terra? Essa pergunta que você também faria. Eu estou falando a mesma mensagem que o apóstolo Pedro trouxe para a igreja no passado, a mesma mensagem que os irmãos ali, israelitas ali, responderam: que faremos? Que faremos, varões irmãos? Que faremos? O que é que nós faremos aqui na terra depois dessa mensagem que nós recebemos ali do apóstolo Pedro aqui na terra? O que faremos? Veja a resposta ali. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis
recebereis o dom do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos. O que é arrepender, queridos? Arrepender o quê? Arrepender de quê? Não existe o pecado que condena o homem. Em Romanos 3:23 não diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer aqui na terra. E por não haver nenhum justo aqui sequer aqui na terra, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o apóstolo Pedro chega a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para perdão dos pecados, para perdão dos pecados. Essa é a resposta que Pedro deu à igreja ali no passado. Arrependei-vos, arrependei-vos para perdão dos pecados. Porque existia também no passado a condenação do pecado. E a única forma de homem ser reconciliado com Deus é arrepender-se aqui na terra. Arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando o Pedro pregava o evangelho no passado, o apóstolo Pedro falava do batismo ali também. Não só o batismo com o Espírito Santo, mas também o batismo nas águas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Batismo nas águas, queridos. E batismo nas águas significa imersão nas águas. E para alguém ser batizado, é necessário que a pessoa tenha consciência do pecado. Se o apóstolo Pedro fala do pecado, como uma criança pode se arrepender dos seus pecados? Se uma criança não tem pecado, como uma criança pode se arrepender dos seus pecados? Se uma criança não tem pecado, não tem pecado, como pode, querido? Mas infelizmente nós vemos aí as pessoas batizando crianças. No passado existiam os anabatistas. Anabatista significa o quê? Batistas, eles rebatizavam as pessoas no passado. E por eles rebatizarem as pessoas no passado, eles foram perseguidos, eles foram mortos no passado. Se vocês entrarem ali no Wikipédia e consultarem anabatistas, também tem os valdenses também, que cada um tinha a sua direção da sua vida aqui através da palavra de Deus. Então não existia ali teologia, não. A teologia deles era a palavra do Senhor. Não tinha essa coisa do passado, eu estudar teologia para ter conhecimento teológico aqui na terra. Mas no passado existiam pessoas que buscavam na teologia conhecimento aqui na terra, mas infelizmente queriam saber mais do que a palavra de Deus ensinava. E quando faziam ali, querendo saber mais do que a palavra de Deus ensinava, começavam a inventar coisa aqui na terra. Começavam a inventar coisa aqui na terra que não tem na palavra de Deus, não tem na palavra do Senhor. E iam ali também, iam se orientar suas vidas através da teologia aqui na terra. Infelizmente no passado existiam pessoas assim no passado, que dirigiam as suas vidas pela teologia e começavam a inventar coisa aqui na terra, heresia aqui na terra, como o batismo das crianças no passado. Não existe isso na palavra de Deus, não, queridos. Não existe. Porque senão o apóstolo Pedro tinha falado desse batismo aí. Como alguém vai se arrepender se não existe um pecado? Como alguém vai se arrepender, querido? Se não existe um pecado na vida de uma criança, como uma criança vai se arrepender? O próprio Jesus Cristo disse: vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Como uma criança vai se arrepender porque ela não tem pecado? Então essa palavra de arrependimento é para as pessoas aqui que têm consciência, sejam jovens ali já passando para a fase da adolescência. A adolescência já tem entendimento do que é o certo, do que é errado, do que é pecar, já sabe o que é pecar, já sabe o que é prostituição, já sabe o que é bebedice, já sabe o que é idolatria, sabe de tudo isso, sabe muito bem, tem consciência dessas coisas. E se cometer esses atos, vai estar pecando. Então, para a pessoa pecar, tem que ter consciência do que está fazendo. E estava Pedro ali falando, querido, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e
recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele assim tem nos chamado, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Não é Deus que nos chama, queridos? Não foi vós que escolheste a mim, não somos nós que escolhemos a Jesus Cristo, não, queridos. Mas Ele que nos escolhe, Ele que nos chama. Mas nós temos um livre-arbítrio que se chama a nossa decisão aqui na terra. Se nós aceitarmos o convite de Jesus, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos conceda. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Ele nos chama, porque senão o Senhor não tinha ordenado a sua igreja que pregasse o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se eu prego o evangelho a toda criatura, para que haja o quê? Conversão, arrependimento de pecados, para que haja perdão dos pecados. Tudo isso era obra de Deus, de Jesus Cristo aqui na terra, de Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo aqui na terra, para nos conceder a salvação. Essa era a obra de Deus, de pregar o evangelho, de salvar. Essa é a missão da igreja aqui na terra, de pregar o evangelho, para que haja conversão e salvação. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, não. Entendam isso, queridos. Essa é apenas uma receita que eu estou dando a vocês, para vocês entenderem da forma correta. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, não. E muitos foram perseguidos e mortos por causa dessa palavra, porque dizia que a fé pela graça, não vem pela fé, a salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então alguns no passado pegavam essa palavra. Se vocês olharem ali na Idade Média, quantos foram mortos porque defendiam essa passagem da Escritura Sagrada, que fala sobre a graça, que fala sobre a fé, que é um favor imerecido, a graça que é um favor imerecido. Fala da salvação, que é um presente de Deus aqui na terra, e eles perseveraram, pegaram o evangelho através da palavra de Deus. Quando começam ali a buscar o entendimento da palavra de Deus, eles começam a entender de forma correta o ensinamento da palavra de Deus. E não errava, querido, porque se nós buscarmos na palavra de Deus, nós não vamos errar como ela nos ensina. Se ela fala que a nossa salvação ela é mediante a fé, não vem de vós, né? Não é pelas obras para que ninguém se glorie, é mediante a fé em Jesus Cristo nós alcançamos o perdão de Deus e a salvação. Tudo isso se acontece em nossas vidas porque nós reconhecemos que nós somos pecadores aqui na terra. Arrependei-vos, e nós reconhecemos que somos pecadores, porque é necessário que haja o quê? Haja um perdão de Deus em nossas vidas, porque Jesus veio a esta terra com esta missão de salvar um pecador aqui na terra. Como alguém vai se converter, né? Como alguém vai crer no evangelho, porque o homem se conscientiza aqui na terra, porque existe o pecado. Existe o pecado em nossa vida, e esse pecado que nos condena, aí o Senhor vem com a palavra de Deus, que a salvação é mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, e começa a falar da forma que nós temos que adorar e buscarmos ao Senhor para recebermos o perdão de Deus e a salvação. Arrependei-vos, como Pedro estava falando para a igreja. Arrependei-vos. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, receberam a palavra de Deus. Porque o apóstolo Pedro, ele pegava a palavra de Deus. Não é assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Como se alguém vai crer se não tem quem pregue? Então o apóstolo Pedro estava cumprindo a missão pela qual o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado à igreja: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então essa é a missão da igreja aqui na terra. Essa é a missão da igreja, de pregar o evangelho. Os apóstolos entenderam essa missão. É tanto que no passado existiam as pessoas ali que criticaram os apóstolos ali, porque tinham pessoas necessitadas, viúvas, que estavam perdendo seus maridos por causa da perseguição que estava acontecendo ali naquelas cidades. E estava acontecendo e muitas estavam perdendo seus maridos, mas estavam ali as pessoas criticando os apóstolos, porque eles não estavam ali cuidando ali das pessoas que necessitavam de uma ajuda, e criticavam. E nós vemos ali que os apóstolos se reuniram ali, Pedro, João, a igreja se reuniu ali para resolver esse problema, já que existiam pessoas viúvas ali no passado, que necessitavam de uma ajuda ali no passado. Eles reuniram a igreja: vamos instituir diáconos aqui, escolher ali diáconos, para que ali pudesse cuidar da igreja aqui na terra, que cada um tinha a sua missão aqui na terra. O diácono era de cuidar das pessoas que necessitavam de uma ajuda. Mas a missão dos apóstolos é pregar o evangelho, batizar em nome de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado a sua igreja. Já imaginou se os apóstolos fossem ali se ocupar e ajudar as viúvas? Como seria a pregação do evangelho? Eles deixariam de pregar o evangelho. Então foi preciso que ele determinasse algumas pessoas ali cheias do Espírito Santo, e foi escolhido Estevão, e Estevão foi escolhido como ali cheio do Espírito Santo, para com essa missão ali de cuidar das pessoas ali, das viúvas ali no passado. Mas ele também pregava o evangelho, querido. Ele pregava o evangelho também. Tinha oportunidade também dos diáconos pregar o evangelho. Mas é assim, as primeiras conversões, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja como é que um trabalho bem organizado aqui na terra, quando é feita a pregação do evangelho bem organizada, 3.000 almas se converteram ao evangelho, 3.000 almas. Depois a palavra de Deus no capítulo 4, que agregaram-se 5.000 almas. Veja a quantidade de pessoas que se converteram no passado por causa da pregação ali do evangelho. Pedro e João cumprindo a ordenança do Senhor aqui na terra de pregar o evangelho, para que houvesse ali salvação. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E assim que a igreja do Senhor se organizava aqui na terra, para que houvesse o quê? Um trabalho ali de cooperação. Os irmãos cooperavam, ajudavam ali as pessoas que necessitavam de ajuda, e o nome do Senhor é glorificado. E muitas pessoas ali que vieram alcançadas pelo evangelho, 3.000 almas se convertiam ao evangelho, depois 5.000 almas se convertiam ao evangelho, por causa de um trabalho organizado que eles faziam no passado. Existia ali que o trabalho era centralizado, existia ali um trabalho organizado daquelas igrejas ali no passado. Cada um tinha a sua responsabilidade, cada igreja daquela cidade tinha a sua responsabilidade, fazia a sua obra ali naquela cidade. Não existia uma hierarquia centralizada não, para determinar através da minha hierarquia, vocês vão se dirigir aqui na terra. Não, cada um tinha a sua hierarquia, a sua forma de
se organizar aqui na terra. E assim tudo estava certo. Quando alguma igreja necessitava de uma cooperação, uma igreja de outra cidade ajudava a outra de outra cidade, para que eles assim pudessem ajudar as pessoas necessitadas. Mas não existia ali uma hierarquia centralizada. Não existia, não, queridos. E assim o nome do Senhor era glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque eu estou falando assim de uma hierarquia centralizada? Porque muitas vezes as pessoas confundem, pensando que a igreja é um Estado. A igreja não pode ser um Estado, não, querido, aqui na terra, não. Como é que eu vou pregar o evangelho e misturar com política? Eu não posso misturar a pregação do evangelho com política, não. Como é que vai haver conversão de uma alma aqui na terra, queridos? Como é que eu vou chegar e estar as pessoas brigando ali sem terra, brigando por terras aqui na terra? Lá vai alguém aqui que pega o evangelho, se misturar com esse movimento de sem terra. Que papel de crente é esse, queridos? Que papel de crente é esse? Como é que eu vou me envolver numa situação dessa, queridos? Como é que o fazendeiro vai se converter ao evangelho se eu começar a entrar em atrito com ele? Eu sendo crente e estar ali em atrito com o fazendeiro para tomar um pedaço de terra dele? Que papel de crente é esse? O papel de crente do evangelho, do cristão aqui na terra, não é brigar, não é entrar em contenda com ninguém aqui na terra, é pregar o evangelho para que haja salvação dos sem terra, para que haja salvação dos fazendeiros aqui na terra, para que eles possam entender que o reino de Deus é um reino justo aqui, queridos. É um reino que Deus, nós procuramos obedecer a palavra de Deus, e pelo que é certo, pelo que é errado não, nós não podemos nos dirigirmos aqui, pelo que é errado. Como é que eu vou me apossar de uma coisa que não me pertence? Então, se aquela terra não me pertence, como é que eu vou me apossar de uma coisa que não me pertence? E dizer que isso está certo? Não está certo não, queridos. Como é que eu vou pegar para o evangelho para um fazendeiro? Se defender essa posição, olha, eu vou tomar a sua terra aqui, como é que eu vou pegar o evangelho para um fazendeiro? Então temos com muito cuidado, porque o evangelho não se mistura com o Estado, não. Cada um tem a sua função. A política tem a sua função, o Estado tem a sua função, e quem pega o evangelho tem a sua missão aqui na terra, para que haja conversão do pecador. Eu não vou entrar em contenda com ninguém aqui na terra, não. Não é essa a missão do evangelho aqui na terra, não, querido. Mas infelizmente nós temos observado aí muitas pessoas aí se misturando aí em briga aí de terras aí, muitas pessoas se envolvendo aí, pessoas aí, infelizmente essa não é a orientação do evangelho, não. O ensinamento do evangelho é para que haja paz, salvação, conversão. E disse-me, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essas promessas que Jesus tinha feito à sua igreja ali, desde Jerusalém. Ficais em Jerusalém, até serem revestidos de poder. Eles ficaram obedecendo a Deus, e depois ali o Senhor derramou do seu Espírito ali em Jerusalém. Veja que coisa maravilhosa, queridos. Os dons do Espírito Santo aqui derramados aqui na terra. Eles começaram ali a falar em línguas de fogo aqui na terra, falaram ali em outros idiomas, o Espírito Santo de Deus interpretando na língua das pessoas que estavam ali de outras nações, para ouvirem ali do Evangelho, e se converteram ao Evangelho, e depois pegaram na sua cidade, constituíram uma igreja, e assim o Evangelho se espalhar em todo o mundo. Veja como é que o Espírito Santo de Deus ele faz aqui na terra. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos ensina também a interpretarmos o Evangelho para que as pessoas possam entender e compreender o Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. E cada alma havia temor em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja que outras pessoas chegavam de outras cidades, chegavam ali em Jerusalém, estavam os irmãos ali reunidos, os dons espirituais, o Senhor derramava ali, línguas de fogo ali, línguas de outras idiomas ali, falando ali, as pessoas ali de outras nacionalidades, ouviam ali a pregação do Evangelho e se convertiam ao Evangelho, mas eles vinham de outra cidade, e no passado não existia banco, como é que eles poderiam ali se manter naquela cidade, se não existiam bancos ali? Eles programavam ali para ficar só uma semana, ou marcavam ali o tempo ali que eles poderiam ficar, e depois daquele tempo eles teriam que voltar para a sua cidade. Mas quando havia ali uma conversão, das pessoas se convertiam ao Evangelho, o desejo deles era ficar, para ouvir mais do Evangelho, aprender mais do Evangelho, para chegar na sua cidade e pegar o Evangelho na íntegra, sem faltar nada. Então eles ficavam ali esperando, aprendiam ali com os seus servos, ali os discípulos ali, Pedro, João, pegavam o Evangelho, eles ouviam o ensinamento e chegavam nas suas cidades. Então por isso os irmãos ali daquela cidade repartiam seus bens, vendiam seus bens,